Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que estamos ao vivo no nosso canal 141 AGTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. Basta você baixar o aplicativo Soul TV e vivenciar a experiência da TV aberta do futuro, a TV 3.0. É isso mesmo, baixe na sua TV Smart da marca LG ou Samsung e tenha a experiência da TV tradicional trocando de canal, selecionando o canal favorito e o canal favorito, canal 141 AGTV. São mais de 190 canais para você desfrutar de programações. E a AGTV ela tem uma programação 24 horas de conteúdo para que você possa escolher a programação que você deseja assistir. O nosso jornal acontece todos os dias ao meio-dia e todos os dias às 20 horas da noite. Então, quem não conseguiu assistir ao meio-dia, consegue assistir às 20 horas da noite a nossa programação do Jornal AG News. E tem muitos programas aí novos e muitas novidades na programação. Todos os dias de manhãs, todas as manhãs, vocês assistem das 9 ao meio-dia os desenhos da turma Aqualocos no AG Kids. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, você tem o Conversando Negócios com Marta Sarmento. Inclusive, quinta-feira agora já tem novo programa. E muito conteúdo para você. Tem o Frente a Frente com André Grezana, tem programa André Grezana trazendo coberturas, eventos, entrevistas. Tem muita programação. AG Esportes trazendo um pouco dos esportes para o nosso telespectador. Enfim, muito conteúdo. E tem essa novidade, porque a GTV apoia a cultura gaúcha e brasileira. Tem aí na nossa programação o filme Igrejas Centenárias de Caxias, de Caxias do Sul, que é um longa que está aqui na nossa programação para você conhecer as igrejas centenárias da região mais italiana do sul do Brasil, né? O nosso Rio Grande do Sul. Também temos logo o Fica Comigo. É um filme infantil, é um média-metragem que está sendo produzido pela Conceito Filmes e estará logo nas telinhas. Um filme que eu tenho certeza que vai fazer você relembrar o seu lado infantil. Então, acompanhe logo nas telinhas da GTV o filme Fica Comigo. Então, vamos dar sequência. Hoje nós teremos aqui o nosso querido professor Luiz Maria Grezana trazendo sobre as questões climáticas. Teremos a pós de Orlinda Viborosa, teremos dicas com a nossa querida visagista Débora Ribeiro, comentários de esportes com Fausto Grezana e, se possível, nosso querido Ernest, e teremos o Clima Tempo para você se programar com o clima. Então, vamos dar início à nossa programação do Jornal AG News com o nosso querido professor Luiz Maria Grezana. Dando continuidade ao programa Conhecendo História, vamos aproveitar as circunstâncias para falar algo sobre as questões climáticas. Vocês poderão se surpreender, porque em falando sobre a questão climática, eu começo por dar um testemunho. Há uns 15 dias, reconstituindo documentação minha, encontrei recibos da época em que eu carregava sucata na região de Vacaria, de Caxias, de Farroupilha, para aqui para Esteio, para Sapucaia, para depois retornar para Porto Alegre, para Vacaria, com areia. Isto é, eu trazia sucata em 2 caçambas
em 2 caminhões, um deles dirigido pelo Bilardo, outro por mim, em certa circunstância, e carregávamos de retorno para a região de Vacaria, de Caxias, areia do estuário do Guaíba. E eu tenho documento de 2013. Isto é, desde tempo que nós fazíamos esse transporte. Depois, o que aconteceu? Um certo momento da história, ambientalistas, que eu nem gosto muito de usar a palavra ambientalista, porque não define nada, né? Esses órgãos que fazem a função de controle do meio ambiente, para preservar o meio ambiente, criaram um clima, um mal-estar. A zero hora se tornou assim a porta-voz de uma grita contra os que estavam desestabilizando o rio Guaíba, comprometendo a saúde do rio, levando as areias do rio. E, de fato, tiveram êxito. Nós acabamos não conseguindo mais transportar a areia daqueles grandes depósitos de areia das margens do rio, da região aqui da Grande Porto Alegre, para Vacaria e região, a ponto de nós termos de vender os caminhões, que eram caminhões grandes, cada um com 2 caçambas enormes. Por quê? Porque se tornava antieconômico transportar sucata para Porto Alegre, para a região de Porto Alegre, mais exatamente Sapucaia, para a siderúrgica rio-grandense, e não ter retorno, se tornou impraticável. Os Catarina passaram a levar a areia de Araranguá para Vacaria. Mas que coisas mais absurdas. Então, eu começo a dizer a vocês que o grande culpado por essa, não posso dizer total culpado, mas um grande culpado por esse fenômeno que aconteceu de assorear e mantiverem o rio assoreado, a ponto de que desse origem a essa inundação, foram os tais chamados instituições dedicadas ao meio ambiente. Não só inviabilizaram a areia que nós levássemos para a construção civil para a região nordeste do estado, como também tornaram as empresas, ou algumas, entre as quais a minha, obrigadas a vender o equipamento, porque era antieconômico. Então, vejam bem quanto é absurdo louvar-se na opinião desses órgãos ambientais. Não só por isso, podem vocês, povo do Rio Grande, verificar como inibem a construção de pequenas usinas hidrelétricas. Por quê? Porque alegam que tem algum tipo de peixe que fica comprometido, o seu hábitat natural, tudo coisa, alegações inconsequentes, marcadas pelo quê? Tem amigos meus que chamam isso de petismo. Eu não vou dizer isso porque eu até admiro alguns dos líderes do PT, mas essa mentalidade retrógrada, gerando desvalores. Por quê? Porque consideram o valor econômico como um valor secundário ao principal. A sociedade humana vive e se desenvolve porque prioriza o valor econômico. Eu vivo dando o exemplo da carrocinha. Quando era gurizote, as figuras, vinha uma carrocinha com o condutor em cima e mais as crianças, com uma haste, com um salame na frente do cachorro para puxar a carrocinha. Com a ilusão de comer o salame que estava na ponta, o atrativo, o cara puxa a carroça. É assim. Os nossos grandes empresários da região eram colonos ontem. Eu vivo, conheço os caras. São imensos patrimônios feitos o quê? Pelo suor, pelo trabalho, pela capacidade de poupança, pela capacidade de investimento, entendeu? E porque puxam a carroça. Eu não vou chamar eles
de burro, porque quem puxa é o burro, porque eu sou um deles. Mas nós puxamos a carroça porque o atrativo do valor econômico, do desejo de conquistar um espaço, do desejo de ter algum poder, faz com que a gente seja motivado, sabe? Por isso que quando eu digo quem quer resolver o problema ambiental, não é desses teóricos funestos e monótonos, retrógrados. Dá para 2, 3 inteligências, tipo Elon Musk, tipo esses homens geniais. Eles vão conseguir encontrar soluções. Há poucos dias, falando com o meu neto, um dos meus netos, eu dizia para ele, veja tu como é incongruente a sociedade humana contemporânea. Estão considerando como desvalor o aquecimento. Mas o aquecimento é um valor. O frio que é negativo, o calor é positivo. Se nós tivéssemos de pensar muito bem, toda essa água que deslocou da nossa montanha para cá e que inundou a grande Porto Alegre e que inundou as regiões limítrofes ao estuário e à Lagoa dos Patos, se nós tivéssemos nos pensado bem, essa água toda é água doce. Significa que a natureza já se encarregou de tirar a salinização dela e transformar em água apta a irrigar os nossos campos, a fertilizar o nosso solo, o milho, o trigo, viabilizar o plantio dessas imensas regiões. O que nos cabe a nós? Porque temos massa cinzenta. Transportar essa água, jogar para cima e depois deslocar para aquelas regiões. Não é nem sequer deixar ir para o mar, é usá-la. E eu então usei para o meu neto um exemplo muito rudimentar, sempre, que se fazia na colônia. Quando a gente não tinha uma roldana, com a fenda no meio, com uma corrente. A corrente, à medida que a água ela passa dentro da água, embaixo, eu transportava ela a 10 metros de altura, porque a água, não me lembro se era 10 metros, mas transportava bem mais alto, porque a água adere ao movimento da corrente. E em função da velocidade da corrente circulando de dentro da água e levando para cima, nós botamos a água que quiser. E o vento se carrega, não foi? Por isso que descobriram o nosso antigo, tradicional catavento em fonte de energia, porque é a coisa mais da natureza está nos demonstrando. Esse mesmo catavento pode levar água aonde quiser. Então, a água em si, que foi jorrada para cá, ela pode ser, deve ser, só nós temos que esperar encontrar inteligências capazes de ler a natureza e descobrir, pela sua capacidade genial, técnica, de transformar essa água, que já nos foi dessalinizada, para nós irrigar os campos, não vai ter seca. O que aconteceu? O que fizeram alguns árabes geniais lá nas regiões desérticas? Transformaram desertos em verdadeiros canteiros de obra, em verdadeiros jardins. Por quê? Usaram os recursos do petróleo, porque agora não tinha certeza, mas ali que um litro d'água, um litro do petróleo refinado, podia produzir 100 litros d'água dessalinizada, isto é, dessalinizar a água do mar. O que nós precisamos? Aproveitamos o próprio fato da natureza de transportar para o céu o vapor da água e depois nos irrigar. O mundo tem que abrir os olhos para aquilo que foi nos dado pela natureza, por Deus que nos faz isso. Por favor, meus Deus do céu, vamos usar as inteligências. E se não tiverem
condições de suficiente perceber que dá para fazer isso tudo. Porque o homem que quer faz, a inteligência tem poder de mover o universo. Já dizia o Arquimedes, me deu um ponto de apoio e uma alavanca, eu movo o mundo. É isso que falta, gênios. E o gênio hoje em dia se associa muito ao interesse econômico. Entendeu? Porque são aptidões que tem que ter algum atrativo. E o atrativo, como é o exemplo do carroça, do salame na frente da carroça. É isso que faz o poder, o fascínio, o desejo. Entendeu? É o caminho usar a inteligência. Mas se não tiver como resolver isso tão logo, porque não temos ainda, por que não fazer um vertedouro aqui no Lamy? Será? Se não fizeram o Canal da Mancha com uma comunicação por baixo do solo, por baixo do mar, para ligar o norte da França à Inglaterra? O que custa fazer um vertedouro ou um sumidouro? Enquanto não encontrar uma outra solução. Agora, como eu sempre já dizia quando estava em Porto Alegre, tirar o Guaíba do porto-alegrense, do gaúcho, essa maravilha da natureza que pode trazer no turismo, como realmente já começou a manifestar, uma imensidão da poupança humana através do turismo aqui. Fazer esses muros piada, na minha opinião. Eu sei que tem muita gente que acha isso uma imposição natural das circunstâncias. Não tem sentido. O Guaíba tem que ter, o Porto Alegre tem que ter acesso visual. O Guaíba é uma fonte de fascinação, de turismo, de circulação. O que tem que saber usar a cabeça, a inteligência, para evitar que ele ultrapasse o limite de inundação. É isso que precisa. É isso que o político tem que ser. Não essa explicaçõezinha eventual de carregar aí tubos para transportar, motores gastando combustível para transformar, para transferir água. O escoador natural é o mar. Mas não precisa ir até lá, basta fazer um vertedouro aqui no Lamy, ou um lugar mais favorável que seja, em algum canto da lagoa, para jogar para o mar a água excedente. Não precisa fazer grande mistério. Agora, se usarmos a cabeça, a inteligência, fazendo aquilo que é nosso dever, é usar essa água para o benefício do povo, para a cultura, para a agricultura. Deus já nos favorece com esse enorme, desse aquífero Guarani. Mas nós precisamos ajudar a encher o aquífero Guarani, depois que ele já fertilizou as nossas áreas de plantio. Tá bom? Amanhã voltamos a um assunto associado, talvez possa colaborar mais uma vez para nós pensarmos grande. É isso que precisa, ter uma visão ampla e não nessas explicações sumárias, simplórias, ocasionais, com um certo ressaibo político. Essa palhaçada, essa tal de ajuda que o governo federal mandou para o Brasil, é uma piada. Eu recusaria. Por quê? Porque nós temos muito mais capacidade e o que temos sim é de racionalizar e dar um jeito nessa dívida que ficou aí e liquidar isso. Somos de governantes capazes, não de meio de pessoas assim que não se impõem. Imagina, chega um cara de Brasília para cá e dita as regras para ter governo no Rio Grande do Sul. Deveria ter governo. Deveria ter governo no Rio Grande do Sul. Bom, e
agora no Dicas AG, temos aqui as dicas da nossa visagista, Débora Ribeiro. Seja bem-vinda, Débora. Oi, Andreia, como é que vai, minha querida? É uma estar aqui novamente ao vivo, falando com os teus telespectadores, trazendo informações, trazendo dicas. É uma alegria sempre te receber, pois eu sei que tu traz sempre algo esclarecedor para o nosso telespectador sobre esse universo óptico, né? Onde a gente precisa realmente. E cada detalhe faz a diferença, entendendo um pouquinho sobre lentes, sobre visagismo, sobre cores, sobre comportamento. Então, tudo isso eu tenho certeza que o nosso telespectador adora quando a nossa visagista aparece aqui para dar as suas dicas. E hoje nós temos aqui as dicas da nossa visagista, e é contigo agora, nossa querida Débora, falando o tema, daí tu aborda e já diz aí para o nosso telespectador sobre o que você vai trazer aqui de conteúdo. Hoje eu vou falar sobre lentes, né? Porque o mundo da ótica, ele envolve a armação, mas envolve principalmente as lentes, né? Porque é através delas que nós enxergamos melhor o mundo. Exato. E então, o que acontece, Andréia? Agora eu vou te deixar tu sozinha com o telespectador, porque realmente as lentes é algo que eu acho que tem muita dificuldade das pessoas entenderem as diferenças, e são fundamentais. Então, é contigo, nossa visagista Débora Ribeiro. Bom, então vamos falar o seguinte sobre as lentes. Existem 4 tipos de lentes, tá? E por que é importante saber? Porque existem variações de preços no mercado. Existe a lente monofocal. O que é a lente monofocal? É a lente que tem um foco só, que é a lente ou só para longe ou só para perto, tá? Então, o que abrange uma lente monofocal? A pessoa que tem miopia, hipermetropia, um astigmatismo, ela pode usar uma lente monofocal. Ou então, ela quer usar só para perto, tá? Ela tem um grau, ela tem uma presbiopia, que se chama vista cansada, e ela vai usar só para perto, ela pode escolher uma lente monofocal, tá? Então, a lente monofocal, ela tem um foco só. Bifocal. Bifocal é uma lente que possui somente 2 focos, o de longe e o de perto. Ela é uma lente que ela está quase saindo em desuso, tá? Tem muitas pessoas mais idosas que ainda usam, que é aquela lente que tem uma divisória. Então, ali ela tem só o foco de longe e passa direto para o perto, tá? Dentro dessa lente bifocal, existem nomenclaturas, tá? Existem 2 ou 3 tipos de lentes bifocais. Depois, a gente tem a lente multifocal, que é uma lente muito conhecida para quem já tem mais de 40 anos. Por quê? Quem tem mais de 40 anos tem a vista cansada, começa a ter dificuldade no seu perto, começa a esticar o braço para ler, e aí precisa usar multifocal, porque tem grau de longe e também precisa usar o de perto. Só que na lente multifocal, nós temos também o intermediário. Então, o multifocal abrange grau de longe, intermediário, que fica no meio da lente, e o de perto, na parte inferior da lente. E nós temos as lentes ocupacionais, tá? As lentes ocupacionais são lentes para quem precisa muito da meia distância e o perto. Por quê? O perto abrange 30 centímetros, a meia distância 60, 1 metro, 2 metros, é o máximo que um óculos e uma lente ocupacional atingem. Então, ele não é para se usar na rua, ele é para se usar a meia distância. Dentistas, manicures, cabeleireiros, quem usa muita visão de perto, prefere esse tipo de lente. Mas uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, por que diferencia tantos valores de ótica para ótica? Muitas vezes é a tecnologia, tá? Cada lente tem a sua tecnologia, tem o seu índice de refração, isso também é algo que tem que se analisar na hora da compra do óculos, principalmente cada grau exige um índice de refração. Então, começa por 1,50, 1,60, 1,59, ele vai subindo, conforme vai subindo o índice de refração,
a lente vai afinando, ficando mais leve e, ao mesmo tempo, agrega valores, tá? Mas a diferença maior no mercado, a gente vê no multifocal. Nós vemos lentes de 500 a 5.000, 10.000, 12.000. E por que varia tanto os valores? Dentro do multifocal, você paga por corredor de visão, que é o corredor mais nítido da lente, tá? Então, as lentes mais... Talvez eu vou trazer aqui um demonstrativo, não sei se consegue ver. Ó, aqui é uma lente econômica, pode ver que ela possui distorções nas laterais e o meio dela é mais nítido, mas num corredor mais estreito. Ó, logo em seguida a gente tem uma lente de um corredor um pouco maior, com poucas distorções também, ó, o grau de longe. Então, dentro do multifocal, você vai pagar por essa tecnologia. Eu sempre digo que comprar multifocal é como comprar um carro. Se você quer itens de conforto, vai agregar mais valores. Se você quer que a sua lente, por exemplo, escureça no sol, isso agrega valor. Se você quer que ela tenha um antirreflexo mais duradouro, isso vai agregar valores. Então, tudo depende do que você quer de conforto na sua visão e quanto você está disposto a investir por esse conforto. Tanto na questão do campo de visão, quanto mais largo este campo de visão, menos distorções você terá nas laterais, na periférica, quando olhar para o lado, tá? Mas automaticamente mais conforto e serão valores mais agregados. Então, isso eu gosto muito de frisar, porque as pessoas muitas vezes vão até a ótica e elas não sabem dessas informações e elas estranham. Ah, mas eu fui numa ótica tal e o valor era bem menor. Mas às vezes o corredor de visão daquela lente era bem menor, era econômico, por isso a diferença de preço, tá? É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Não quero me estender muito, porque esse assunto é um assunto bem abrangente, mas eu acho importante o telespectador saber que comprar óculos ele exige técnica, conhecimento. Por isso, sempre procure uma ótica de confiança, da sua confiança. Tá, minha amiga? Muito bem, muito obrigado, Débora, nossa visagista. O quanto é importante, e é isso, trazer com que o telespectador, que o cliente tenha mais conhecimento daquilo que ele está comprando. Porque, vou dar um exemplo, eu sou totalmente leiga e eu tenho aprendido muito com a Débora sobre essa questão, porque eu passei de um período da minha vida, foi sempre sem óculos. E depois de um período, eu comecei a ter a necessidade por causa da vista cansada, como a Débora disse. Então, é importante a gente entender as diferenças e entender aquela que vai se ajustar melhor para a rotina do seu dia a dia. E você sabe, Andréia, que quem tem conhecimento é rei. Então, aprenda, saiba as coisas básicas para que você, quando vá até uma ótica comprar, você saiba e compre de forma correta, certa. Bom, mas vocês já sabem aqui a nossa dica. Vá até a ótica Débora Ribeiro, ali na Santana 1069, que vai ter um atendimento especial com a nossa visagista e vai sair com o óculos certo, né, Débora? Com certeza, vamos acertar na lente e principalmente no modelo do óculos, te deixando muito mais belo, mais bela, né? É isso aí. Então, agora nós vamos para os episódios da Diorlinda Viborosa, que tem encantado, Débora. Ela também é sensacional. Vou levar a Diorlinda aí para conhecer os óculos da nossa visagista. Vamos escolher os óculos para Diorlinda. Vamos. Um beijo. Aguardo a semana que vem com mais dicas aqui para o nosso telespectador. Pode deixar, estarei aqui com certeza. Beijo, não saia da telinha que agora nós vamos para o episódio da Diorlinda. E aí, como é que vocês estão, meus lindões? Olha só, a gente brincava, eu, Maria dos Prazeres, Marisol, Xana, a gente brincava, sabe de quê? De qual é a música, com o Pablo, que ele ficava só com o rosto assim, e aí dava a música e ele fazia altas interpretações. Sabia disso? Era maravilhoso. Eu e as meninas fazíamos direto isso aí. Agora eu vou começar a brincar com vocês também. E aí, vocês põem aí embaixo qual é o nome da música e do artista. Tá bom? E lá vai, dublando Diorlinda Viborosa.
141. Tá bom, de Olinda Vigorosa. Todas as terças e quintas. Mais um episódio, um atrás do outro. De Olinda sempre contracenando com a vida e com a cultura. Haha, Wanda Som, eu gasto. Então vamos para agora para o nosso AG Esportes com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos aí, boa tarde para quem já conseguiu almoçar. Bora comentar sobre esse final de semana que foi feliz para um lado da dupla Grenal e não foi tão infeliz para o outro lado. E não deixando de comentar sobre outros assuntos também no mundo dos esportes. Bora lá. É isso aí. E pelo visto, Fausto, tá frio por aí, né? Tá aqui, ó, segurando o calor. Frio demais, né? Acho que região sul aí tá sofrendo com as temperaturas severas aí, tá bem frio. Gelado, né? Tá fora do sol, tá bem difícil de ficar, então o negócio é se agasalhar e o ficar o inverno mais quente possível. Julho começando e o inverno chegou gritando, já para preparar o gaúcho que o inverno tá vindo. Bom, então chegando o inverno. Chegando. Bom, Fausto, então nós tivemos Inter empatou com Criciúma. Eu vi esse jogo. Dava para ter segurado. Foi uma besteira perder, né, a chance de segurar aquele único gol do Inter e permitir que o Criciúma entrasse e fizesse esse gol. Fala um pouquinho qual é a tua perspectiva sobre esse jogo. Bom, o Inter não fez mau jogo, né? Longe disso. O Criciúma não é das equipes que tem o mais hype no Brasil, não é uma equipe das mais respeitadas, porque é talvez a menor equipe que esteja jogando a Série A, junto com o Cuiabá, Atlético Goianiense. Mas não é o que se desenha em campo. O Criciúma não faz partidas ruins durante o campeonato. Pelo contrário, buscou um empate contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, venceu o Vasco por 4 gols no Rio de Janeiro, fez um jogo duríssimo contra o Palmeiras em casa, fez alguns resultados positivos também. Era um jogo que se desenhava muito difícil para o Inter. Enfrentar o Criciúma no Heriberto Wilson não é fácil. E o Inter, mesmo cheio de desfalques, né? Eu vou citar Valência, Borré, Alário, Luca, são os 4 principais atacantes do time que nem puderam viajar para jogar. O Inter entrou com o Luca Drummond, que, diga-se de passagem, foi muito bem na partida, inclusive dá assistência para o gol do Bruno Henrique, mas seria difícil aguentar o jogo inteiro, como não conseguiu. Mas o Inter traz um ponto importante, considerando que tem 2 jogos a menos no campeonato, e com esses 2 jogos a menos, conseguindo pelo menos uma vitória e um empate, o Inter se coloca no pelotão que vai disputar o título
lá com o Flamengo, Palmeiras. Não podemos esquecer que o Inter completou, acho que mais de um mês jogando fora de casa, e agora, dia 7 de julho, retorna ao Beira-Rio para aí sim um campeonato em igualdade com seus adversários. O Inter passou esse período distante e conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, se manter dentro da disputa. Agora, em forças iguais, eu acredito muito no potencial do Internacional, inclusive porque mais 2 ou 3 semanas o Inter deve ter os reforços dos seus atletas que estão jogando a competição da Copa América. Então, resultado que não é ruim empatar com o Criciúma, porque muitos times vão até perder ali, mas também ficou um gostinho de um pouquinho mais, porque o gol é no final do jogo, o Inter tomou um empate. Mas também o Criciúma se jogou à frente com o Bolassier, Arthur Caíque, todo mundo atacando, entrou o Éder também, e o Inter num lance de sorte até, o cruzamento vem da ponta esquerda e desvia no primeiro pau, e aí acaba encontrando o Claudinho livre no segundo pau para fazer o gol. Resultado que não é dos piores, não. Muito bem. Nós temos aqui o nosso querido comentarista Ernest, que conseguiu entrar, então seja bem-vindo, Ernest. Bom dia, povo, salve, salve. Estou aqui dentro do carro, ó. Muito o rapaz bem. está ali fazendo a troca da bateria do meu carro, que me deixou na mão hoje, então Puxa. Entrei rapidinho só para não deixar de comparecer, que eu tenho que voltar ali para acertar com ele, né, o valor da bateria, né? Muito bem. Mas vamos lá, eu quero falar bem rapidinho. Tá. Assim, ó, eu sei que o Fausto é defensor do Kudê e a gente vai ter esse diálogo eterno aqui, né? O Fausto defendendo e eu batendo no Kudê, né? Um jab de esquerda, um jab de direita, né? Mas o que eu quero dizer, assim, ó, é que a vitória do Inter contra o Corinthians e contra o Grêmio, para mim, ela é ilusória, porque o Internacional, eu já tinha comentado isso, uma hora ou outra ele ia voltar a apresentar aquilo que apresentava para nós. A gente não consegue nunca confiar no time do Internacional. E quando o Inter perde para o Atlético Mineiro, pá, é o Atlético Mineiro, tudo coisa e tal. Mas se tu para analisar, o Atlético não ganha de ninguém. O Atlético em casa não ganhou do Atlético Goianiense. Aí a gente vai entrar naquela discussão de que o futebol está muito nivelado, muito equilibrado. Bom, então não precisa gastar 16 milhões numa folha salarial. E contra o Criciúma é inadmissível, porque todos os jogadores do Criciúma não seriam titulares no Inter. E todos os jogadores do Inter que jogaram contra o Criciúma seriam titulares no Criciúma. E o Internacional, quando faz 1-0, ele se acomoda. Se a gente para analisar, várias vezes o Fernando vinha com a bola de trás extremamente lento. Aí o Internacional precisou levar um gol para que acelerasse um pouco o jogo. Então esses são problemas do time do Internacional, do Kudê. O Kudê ultimamente ele tem tentado segurar resultado, seja acumulando os jogadores atrás, ou seja com um jogo tipo o seguinte, tá bom para nós assim, tá bem de boa, 1-0, tá bom. De longe o Kudê que a gente viu na primeira passagem, de longe o Kudê que a gente viu quando chegou o ano passado. O time do Inter ele joga muito diferente do que jogava o ano passado. Por isso que eu defendo que o treinador tem que sair, para que o Internacional possa ter uma outra filosofia de trabalho, uma outra proposta, porque a cada vitória desse time do Kudê, que a gente não consegue visualizar um futuro diferente, agora vai, o Inter acaba se atrasando. Por quê? Porque a demissão dele vai ser inevitável ali na frente. E aí, quando acontecer, já foi Copa do Brasil embora, já foi Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro a gente já vai estar muito atrasado. Tanto é que o Kudê já disse que esse mês o Inter vai ter que definir qual a prioridade em relação à competição. E isso, para mim, é assinar uma incompetência. Incompetência, tanto do treinador quanto da direção do Internacional. As escolhas do Kudê, para mim, eu não aceito. Ele colocar o Johan como centroavante. Por que não testar o Ricardo Matias, que é o guri da base? Por que não deixar o menino, o Lucas Drummond, até o final? O cara tem 20 anos, ele não cansou. Entendeu? Então as escolhas do Kudê, elas acabam atrapalhando o Internacional. E mais uma vez o Internacional leva gol por falha do seu sistema defensivo. A defesa do Inter não pula nunca em cruzamento nenhum. E eu começo a questionar qual é o tipo de treinamento que tem no Inter. Porque o Inter não ganha na frente, o Inter não ganha atrás. É impressionante. Com relação ao Grêmio, o Renato fez o que disse que ia fazer.
quando jogasse em casa, né, em solo gaúcho, a história seria diferente. Se vai manter isso ou não é outra história. Mas o Renato fez o que prometeu. Muito bem. Então, nós temos hoje uma análise muito bem clara dos posicionamentos dos nossos comentaristas de esportes. Isso é importante porque a gente mostra realmente o embasamento de cada um, e cada um tem, dentro da sua análise, realmente muito embasamento. O Ernst apresentou aqui com bastante justificativa a sua opinião, e o Fausto também vem apresentado com a sua opinião, a defesa do Kudê. Mas, dando continuidade agora à programação, Fausto, te fazendo a pergunta, como o Ernst já respondeu, como gente, que foi eu vou precisar sair, tá? Eu vou precisar sair aqui por causa do carro, mas eu prometo que eu assisto o programa às 9 horas aqui, até pra gente poder... Às 8, às 8. Às 8, tá? 8 horas. Gente, beijão pra vocês, um bom dia aí, tá? E eu espero que o Inter não tropece diante do Mano Menezes amanhã, tá? Amanhã não, quinta-feira. Senão vai ser osso, hein? Tá bom. Um beijo. Valeu, grande, Ernest. Obrigado pela participação aqui. Sempre nosso querido comentarista. Beijo. Beijo. Tchau. Bom, e dando seguimento aqui com o nosso comentarista Fausto. Vamos lá, Fausto. Dando seguimento, queres dar uma resposta para o Ernst ou podemos dar sequência? Eu sempre defendo o Kudê, eu acho exagerada essa cobrança, não é só do Ernest, é de grande parte da imprensa, né? Mas enquanto não tiver times jogando mais do que o Inter, eu não consigo ver essa cobrança tendo um certo sentido. E isso não acontece. O Atlético Mineiro, quando o Ernest falou, empatou com o Atlético Goianiense. Mas, porra, vocês viram o jogo, cara? Foram 20 e poucos chutes do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense jogou muito bem também, não é uma equipe horrorosa porque é menor. Esse preconceito que a gente tem no futebol brasileiro com equipes que não têm o mesmo emblema dos grandes, ele acaba prejudicando muita coisa, né? Se eu te fazer um questionamento, quem tem mais dinheiro, Bahia ou Grêmio? Provavelmente quem tem mais deve dinheiro? ser o Bahia. Tu nem deve saber que o Bahia existe, tá ligado? As pessoas nunca vão ter. Ninguém sabe que o Bahia tem mais dinheiro que o Grêmio, que o Inter, que grande parte dos times brasileiros. E aí a pressão, por que é maior nesses aqui? Porque a gente tem esse preconceito com os outros times. Se eu te perguntar quem tem mais grana, Corinthians ou Bragantino? Vai dizer Corinthians, porra, Corinthians. É o Bragantino, a dona é a Red Bull. Tem time na Alemanha, time na Áustria. Os caras são milionários. Aí como é que a gente vai ter obrigação de vencer o Bragantino fora de casa? Obrigação de vencer o Bahia só porque o time é considerado... Hoje não tem mais espaço para isso. O futebol, ele é muito equilibrado. E vai ser decidido lá na frente pela regularidade. Se tu vencer em casa, empatar fora, perde um jogo, vence 2. O futebol não é de 38 jogos e 38 vitórias. E o Inter, nessa sequência de 4 jogos, fez 2 vitórias, um empate e uma derrota. Exato. Todos os jogos fora de Porto Alegre. E sem considerar que todos os jogos sem seu poder de ataque, né? Inclusive contra o Criciúma não tinha nem o Wesley. Eu citei Borré, Valência, Luca e Alário e não citei o Wesley, que é o artilheiro do Inter na competição, para ter noção do caos que era o setor ofensivo. E só para contrariar o Ernst, a vitória do Inter contra o Corinthians e o Grêmio não iludiu o torcedor. Pelo contrário, ela deu passo para o Kudê trabalhar, porque o jogo seguinte contra o Atlético, o Inter perde. Se tu for analisar a partida sem resultado, foi o melhor jogo do Inter. Exatamente. Inclusive o próprio Ernest falou aqui na terça-feira que o Inter jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. E contra o Criciúma jogou mais do que jogou contra o Corinthians. O Inter teve mais controle, mas o resultado não veio. Então, sobre o Grêmio, agora acho que era a próxima pergunta, né? Até porque o Ernest deu o gancho. Foi o pior jogo do ano. Foi o pior jogo que alguém pôde assistir. Foi horrível o jogo. Péssimo nível técnico. Foi muito pior do que ver Inter e Criciúma. Muito pior do que ver Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Foi horrível ver Grêmio e Fluminense. 2 times que jogaram menos do que o mínimo. Mas o Grêmio, nesse menos do que o mínimo, foi mais efetivo no lance que teve com o Gustavo Nunes. Boa jogada do João Pedro. E muito se dá pelo gramado do Centenário, porque aquela bola enfiada pela lateral em velocidade para o cara infiltrar e cruzar, ela não daria num campo padrão FIFA. Deu certo no Centenário, porque é um gramado lento, alto, e deu tempo da bola não sair pela linha de fundo. Então, o Grêmio conseguiu usar o gramado do Centenário a seu favor num jogo que foi horroroso.
e muito se dá por causa do gramado, né? É realmente muito ruim o gramado do Centenário, as condições são precárias demais, mas o Grêmio conseguiu, no momento que está, o mais importante, que é os 3 pontos para fugir dessa luta pelo rebaixamento. Não porque vai cair, eu acho que o Grêmio não cai, mas é pelo psicológico de ficar lá embaixo muito tempo. Com certeza. E dando seguimento, Fausto, o Fluminense contratou o Mano Menezes. Qual a tua opinião sobre essa contratação? O maior absurdo já nos últimos anos do futebol brasileiro. O Fluminense jogou fora um trabalho de 2 anos do Fernando Diniz, onde o treinador buscou sempre uma proposta de ter a bola, de ser propositivo, de botar os jovens jogadores sem medo algum, e isso se dá porque o Diniz lançou o John Kennedy, se afirmou com o Diniz, o André se tornou o melhor volante do Brasil porque era o Fernando Diniz e a sua confiança em jogar, o Martinelli potencializou seu jogo absurdamente porque tem a confiança de ter a bola, entre outros vários jogadores, e aí assina com um treinador que não faz um bom trabalho há muitos anos, teve um lampejo no Inter, onde o time defendia mais do que atacava, é uma proposta completamente diferente do que o Fluminense queria, e o Fluminense demite um trabalho bom e pega um treinador que está nas suas vias de desistir da carreira no futebol, que é o Mano Menezes, que acumula péssimos trabalhos, né? Inclusive, antes do Cudê assumir o Internacional e salvar o ano de 2023 no Inter, a gente estava com o Mano Menezes nos dando calafrios. Ele assume um Corinthians, ele destrói também o Corinthians. Então, acho que o Mano Menezes, o Fluminense, no desespero de lutar contra o rebaixamento de maneira meio precoce, na minha opinião, demitiu o Diniz, não venceu os 2 jogos, pelo contrário, perdeu os 2 jogos seguintes à demissão, e agora assina com um treinador que vai dar até pena de ver o Fluminense jogar. Muito bem. E Fausto, para encerrar... E vai ter bruxo aqui na imprensa gaúcha defendendo o Mano Menezes, porque aqui tinha isso, né? Ninguém criticava o Mano Menezes no Rio Grande do Sul, apesar do time dele jogar menos do que o mínimo. E vai ter isso no Fluminense. Agora o Fluminense jogou fora. O Fluminense, para mim, era o melhor time de ver jogar, mesmo quando não vencia. É agradável ver a proposta do Fluminense, porque o principal, e o presidente mesmo falava, nunca era o resultado, e sim a proposta. O Diniz ficou 10 anos de carreira sempre colocando o modelo como prioridade, não o resultado. Tanto que, na maior parte dos treinadores, quando tu erra um lance tipo, defensivo, o treinador vai te xingar, pô, dá o balão. O Diniz, pelo contrário, ele falava, vai de novo. E vai de novo. E o Diniz, ele faz o Fluminense ser campeão da Libertadores. Eu vou bater muito nessa tecla durante todos os dias que eu for comentarista. O Fluminense é o único o único clube brasileiro que foi campeão de Libertadores, sendo propositivo todas as partidas durante os 90 minutos. Isso é coisa histórica, tá? É o mais próximo possível de um Guardiola na Europa. Não é uma coisa pequena. Ele fez o maior milagre que a gente poderia ver no futebol brasileiro, e aí é demitido por circunstâncias de 10 partidas que não foram como o Fluminense queria, uma vitória, alguns empates, algumas derrotas, que não é pela análise da partida, porque em muitos dos jogos que perdeu, jogou mais. Naquele clássico contra o Flamengo, estava 0-0 com o jogo equilibrado, o Flamengo arranca um pênalti que ninguém sabe como, nem os flamenguistas acham que foi pênalti, e aí porque perde aquele clássico, o clima no Fluminense fica pior ainda, demite o Diniz, aí o Fluminense perde 2 jogos seguidos, e agora, coitado do Fluminense que vai ter o Mano Menezes no comando. É isso aí, vamos ver o que vai dar. Fausto, encerrando hoje os nossos comentários, que eu sei que tu também tem a hora já no limite. Copa América e Eurocopa. Hoje tem Brasil e Colômbia, né, para definir a classificação brasileira, jogo importantíssimo. Brasil que fez um bom jogo com o Paraguai, acima das expectativas, inclusive, nos deixou um pouco mais empolgados. Expectativa muito boa para o Brasil hoje contra a Colômbia, um choque de um embate de mais qualidade, né? O Paraguai não é mais uma das principais equipes do futebol sul-americano, pelo contrário, mas hoje teremos um jogo de respeito contra a Colômbia, que é muito forte. Já na Eurocopa, destaque para a França, que eliminou a Bélgica, Portugal, que passou nos pênaltis, mesmo com o Cristiano Ronaldo perdendo um pênalti no tempo normal, Espanha, que passou por cima da Geórgia, Alemanha, que classificou, e semana que vem teremos as quartas de final de Eurocopa e também de Copa América. Muito bem. Então,
Quinta-feira estaremos aqui ao vivo com o nosso comentarista de esportes, Fausto Grezano, e também, se possível, a presença do nosso comentarista Ernest para fazer um diálogo sobre as posições, que é isso que é bacana. Aqui nós temos 2 comentaristas que são muito profissionais e que têm opiniões divergentes. Então, a gente consegue trazer um diálogo e trazer um pouco de esclarecimento sobre essas questões. Cada um tem um posicionamento, não existe o dono da verdade, existe aquele que tem um pouco mais de resiliência e paciência, que muitas vezes chega a longe, e aquele que às vezes toma as atitudes um pouco mais fervorosas e acaba, às vezes, tendo um rompimento. Porque eu também concordo, analisando, achei plausível as colocações do Ernest, mas eu acredito, sim, que a gente precisa manter esse voto realmente de confiança no trabalho do Kudê, porque é um trabalho a longo prazo, é uma construção. O trabalho dele é construção, não é imediatismo, não é só o resultado. Ele busca o resultado no momento, mas ele não desconstrói a estrutura quando não acontece o resultado. Contigo, Fausto. Só para eliminar ali esse debate, a imprensa gaúcha é a mais chata do Brasil. Eu falo isso o tempo todo, né? Porque é isso, né? Semana passada estava tudo certo que ganhou, agora empatou o Criciúma, tá tudo errado. O Flamengo perdeu para o Juventude no meio de semana. Juventude e Criciúma são do mesmo tamanho no Brasileirão. O Flamengo perdeu por 2-1 do Juventude, e a imprensa carioca não fez essa arrasada. O Inter empata com o Criciúma, que é muito melhor o empate do que a derrota. E tem esse problema. Gente, tô indo lá, beijo. Nos vemos no próximo programa. Fui! Quinta-feira te aguardamos. Tchau, beijo, tchau. Fausto. Bom, então agora nós vamos um breve comercial, não saia da telinha, que nós depois daremos seguimento ao clima-tempo para o nosso querido telespectador. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na Rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo do setor óptico, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual, mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a Ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. Ivan, retornando dos comerciais, nós vamos aqui falar
desse novo programa que já estreou, está na programação aqui da GTV, todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui, com conteúdo, Conversando Negócios com Marta Sarmento, aqui na GTV, para o nosso querido telespectador. Bom, e agora nós vamos para o clima-tempo, vamos ver o que nos espera. Então, temos Porto Alegre com 21 graus de temperatura, 21 Santo Ângelo, 18 Uruguaiana, 21 Bagé. Podemos observar pelo mapa que temos um tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul. Amanhecemos com temperaturas baixas, mas nós já estamos aqui com temperaturas mais altas, que podem realmente trazer aquele desequilíbrio, também trazendo chuva. Vamos aqui para o estado de Santa Catarina, 22 graus em Florianópolis, 23 em Chapecó e 18 em Lages nesta terça-feira, tempo firme e seco, com muito sol em todo o estado de Santa Catarina. Estado do Paraná, 22 graus Curitiba, 23 Londrina, 21 Cascavel, seguindo tempo firme, seco em todo o estado do Paraná. Vamos ver nesta quarta-feira o que nos espera. Quarta, nós já temos um clima já com temperaturas e umidade, né, dessa chuva que chega. 18 graus em Porto Alegre, 21 Santo Ângelo nessa quarta, 18 Uruguaiana, 13 Bagé. O mapa já nos mostra que um volume não muito acentuado de chuva, mas sim, teremos uma chuva que vai passar e vai trazer a nova umidade no ar e na nossa região. Né? A gente torce que o frio seja seco, mas nós teremos uma umidade nesta quarta-feira, chuva aqui também na região e toda a região aqui, ó, traçando a metade do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem aqui o Vale do Taquari também sendo atingido, alguma região ali da Serra. Então, nós podemos observar aqui no mapa. Na quarta-feira, já Florianópolis tem um aumento na temperatura, 26 graus em Florianópolis, 22 em Chapecó, 20 Lages, seguindo tempo firme e seco no estado de Santa Catarina, só ali na divisa com o Rio Grande do Sul, que vai atingir um pouco ali a região de Araranguá, talvez podendo chegar alguma coisa, alguma chuvinha leve lá na região de Aguaruna, no litoral de Santa Catarina. Nós temos aqui estado do Paraná, 21 graus em Curitiba, 25 Londrina, 23 Cascavel, seguindo tempo firme e seco no estado do Paraná. Na quinta-feira, nós teremos Porto Alegre já uma queda da temperatura, 13 graus em Porto Alegre na quinta, 21 Santo Ângelo, 13 Uruguaiana, 10 Bagé, e seguindo aquela mesma movimentação de chuva pairando aqui horizontalmente na região, cortando o estado do Rio Grande do Sul, né, essa frente fria e com chuvas, né, com essa umidade com chuva nesta quinta-feira. Já no estado de Santa Catarina, teremos uma queda daí na capital, Florianópolis, com 20 graus de temperatura, 23 Chapecó, 20 Lages, e já uma umidade, possibilidade de nuvens ali na região toda da região do litoral de Santa Catarina. Estado do Paraná, 22 graus Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel, seguindo tempo firme e seco no estado do Paraná. A gente pode observar que no Rio Grande do Sul inteiro, muita nebulosidade, muita neblina, muitas nuvens no ar pela umidade. Sexta-feira, teremos mais uma queda na temperatura, 11 graus em Porto Alegre, 12 Santo Ângelo, 12 Uruguaiana, 9 Bagé, e essa frente fria que também se movimenta com essa chuva que corta o nosso Rio Grande do Sul, segue também passando na sexta-feira, né? Então, teremos aqui essa umidade nesta semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. Seguindo o estado de Santa Catarina, 21 graus em Florianópolis, 21 Chapecó, 21 Lages, seguindo umidade ali na região do litoral, fronteira com o Rio Grande do Sul, até Laguna, possibilidade de alguma chuva leve. Seguindo, estados do Paraná, 23 graus em Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel, tempo firme e seco no estado do Paraná. Então, trouxemos aqui o clima-tempo para o nosso telespectador. Se programar, teremos o retorno de chuva aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, mas nada de muita intensidade, não são volumes expressivos, se Deus quiser, para não haver novas enchentes.
Então, agradecemos a participação de todos os nossos queridos telespectadores, informando que estaremos aqui ao vivo na quinta-feira. E siga acompanhando a nossa programação, muitos programas especiais aqui para você na nossa grade da GTV. Beijo grande!